O caminho do iniciado em diferentes tradições comparadas, na teosofia, no hermetismo e na cabala. A importância de se atentar ao processo de individuação sem se perder na inflação do ego. A tradição dos mistérios sempre ensinou que a jornada do iniciado não é uma fuga do mundo, mas uma lenta integração de si mesmo na ordem cósmica. Essa integração é o que a psicologia profunda chamaria de individuação, o tornar-se inteiro. No entanto, junto com essa promessa de plenitude existe sempre o risco do engano, o risco da inflatio, a inflação do ego que se confunde com o próprio absoluto. O verdadeiro caminho não é a exaltação do eu, mas a sua transfiguração, a passagem do ego fechado para a alma luminosa que reflete a centelha divina sem jamais pretender ser o próprio sol. Quando olhamos para a teosofia, para o hermetismo e para a cabala, encontramos três linguagens distintas, três símbolos diferentes, mas uma mesma sabedoria essencial. Todos descrevem o processo pelo qual o homem, microcosmo, reflete o macrocosmo e deve caminhar de volta à sua fonte. A questão é sempre a mesma. Como ascender ao divino sem perder a medida humana? Como participar da essência eterna sem confundir-se com ela? Como tornar-se reflexo transparente da luz sem se identificar com a luz em si? Na visão teosófica, o absoluto é incognoscível, é o Parabrahman que permanece além de todo o pensamento. Mas quando começa um ciclo de manifestação, esse absoluto reflete-se como os três logos subjetivos. O primeiro logos é pura vontade, a centelha da unidade. O segundo logos é consciência dual, amor e sabedoria. O terceiro logos é inteligência criadora, força que organiza a substância primordial. Esse tríplice reflexo, ainda em nível transcendental, torna-se o fundamento de todo o cosmos. E quando passa ao campo objetivo, manifesta-se como vida universal, consciência universal e forma universal. O iniciado teosófico deve percorrer interiormente o mesmo caminho que o cosmos percorreu exteriormente. Ele começa imerso no mundo do terceiro logos objetivo, o mundo da forma e da matéria, onde a personalidade está enredada em desejos e ilusões. Pela disciplina espiritual, pela purificação e pelo estudo, ele eleva-se ao nível do segundo logos, onde percebe que sua alma não é uma ilha separada, mas parte de uma grande alma universal. Nesse ponto ele já reconhece que a vida é uma unidade, que todos os seres são irmãos porque compartilham da mesma fonte de consciência. Finalmente, quando alcança os vislumbres do primeiro logos, ele toca a centelha da vontade divina em sua própria monada, e ali se descobre filho da eternidade. Mas aqui aparece o risco. A monada é reflexo do logos, mas não é o próprio absoluto. O perigo da inflatio é quando o discípulo, experimentando essa chama interior, acredita-se já idêntico ao Parabrahma. Esse erro é a hibrise espiritual, o orgulho que antecede a queda. A verdadeira individuação não é anular os níveis intermediários nem dissolver-se no incognoscível, mas integrar harmoniosamente todos os veículos do ser, do físico ao espiritual, até que a personalidade se torne transparente à luz da alma. Por isso a teosofia insiste no serviço altruísta, no trabalho silencioso em benefício da humanidade, como prova concreta de que a realização não inflou o ego, mas o transformou em instrumento da vontade divina. No hermetismo encontramos outra linguagem, mas o mesmo itinerário. O ponto de partida é o uno, o bem supremo, absolutamente inefável. Do uno emana o nous, o intelecto divino, que contém em si os arquétipos de todas as coisas. Do nous emana a alma do mundo, princípio vivente que organiza a matéria e dá forma ao cosmos. É nessa alma universal que o homem está mergulhado, pois sua alma individual é parte dela. O iniciado hermético começa reconhecendo sua pertença à alma do mundo. Ele aprende que seus pensamentos,
suas emoções e suas ações ressoam no todo, pois não existe separação. Pela gnosis, eleva-se ao nous, participando do intelecto divino e contemplando os arquétipos. Nesse estado, ele vê a ordem secreta da criação, percebe que o cosmos é uma grande sinfonia mental emanada do Uno. E, contudo, ele não confunde essa visão com a identidade última. O Uno permanece intocado, além de toda dualidade, inacessível até mesmo ao nous. A individuação hermética é, portanto, unir-se conscientemente ao intelecto divino sem nunca pretender ser o próprio Uno. É despertar a mente humana para que ela se harmonize com o nous, mas mantendo a reverência diante do mistério que não pode ser alcançado. O risco da inflatio aparece quando o gnóstico, extasiado pelo contato com o intelecto, acredita ter ultrapassado a barreira do Uno. Nesse ponto a sabedoria se perverte em orgulho, e o iniciado perde a via. A verdadeira gnosis, ao contrário, é humilde, porque reconhece que todo saber é apenas participação, nunca posse do inefável. Na Cabala, a linguagem é a da árvore da vida. No início está o Ein, o nada absoluto, depois o Ein Sof, o infinito, e o Ein Sofaur, a luz ilimitada. Daí emana Keter, a coroa, princípio da unidade, que se desdobra em Chokma, a sabedoria ativa, e Bina, o entendimento receptivo. Esse tríplice desdobramento forma o vértice da árvore, do qual se derivam as demais Sefirot até Malkut, o reino da forma concreta. O iniciado cabalista percorre a árvore em movimento ascendente, praticando o Tikkun, a reparação da alma. Ele começa em Malkut, aprendendo a purificar suas ações no mundo material sob a Yesod, fundando sua vida na imaginação criadora. Eleva-se a Tifaret, onde a consciência crística se acende no coração. E continua sua escalada até Bina e Chokma, integrando a polaridade do entendimento e da sabedoria. Por fim, alcança Keter, onde sua alma se coroa com a luz da unidade. Mas o cabalista sabe que mesmo em Keter ele não toca o Ein Sof. O infinito permanece além da árvore, inacessível à mente e ao coração humanos. A individuação cabalística consiste em tornar-se um reflexo do Adam Kadmon, o homem primordial, restaurando em si a imagem divina. A inflatio é o perigo de confundir uma visão em Tifaret ou uma inspiração em Yesod com a realização plena. O verdadeiro iniciado distingue entre iluminação parcial e união final, e mantém-se humilde diante do infinito. Se compararmos os três sistemas, veremos a mesma lógica. A teosofia fala de Logos, o hermetismo de Uno, Nous e alma do mundo, a Cabala de Ein Sof e Sefirot. Mas todos convergem na mesma advertência. O caminho do iniciado é ascender, integrar, iluminar-se, mas nunca inflar-se. A individuação é plenitude relativa, nunca absoluta. O homem pode refletir a centelha divina, mas não é o absoluto. Ele pode unir-se ao nous, mas não é o uno. Ele pode alcançar Keter, mas não é o Ein Sof. O iniciado é chamado a ser ponte, não trono. Ele deve refletir o Sol, não pretender ser o Sol. Sua função é tornar-se espelho claro, lua luminosa que transmite a luz. É assim que ele se torna servidor da vontade, da sabedoria e do amor. A inflatio, ao contrário, é a tentação luciférica, a ibris de quem usurpa o trono do mistério. Por isso todos os verdadeiros mestres insistem na humildade, na disciplina, no serviço silencioso. O fruto da verdadeira iniciação não é o orgulho, mas a compaixão. No plano prático, o caminho pode ser descrito como um exercício diário de ascensão e retorno. O iniciado contempla a chama do primeiro Logos em sua monada, eleva sua mente ao intelecto divino, percorre em meditação a árvore da vida até Keter. Mas depois ele retorna,
volta à terra, serve ao próximo, compartilha a luz. A individuação não é fuga do mundo, mas transfiguração da vida cotidiana. O iniciado não se dissolve no absoluto, mas torna-se canal pelo qual o absoluto se manifesta no relativo. Assim, vemos que a teosofia, o hermetismo e a cabala concordam em sua essência. O iniciado deve realizar a unidade interior, mas sem confundir-se com o infinito. Ele deve integrar seus corpos, sua mente e sua alma, mas reconhecendo que a fonte é sempre maior. Ele deve subir pela escada do Logos, do luz ou da árvore, mas sabendo que a última porta é silêncio. O caminho da individuação é lento, paciente, humilde. É como polir um espelho até que ele reflita plenamente a luz. Mas o espelho jamais se confunde com a fonte da luz. Quando compreendemos isso, vencemos a tentação da inflátil. Tornamo-nos instrumentos conscientes do divino, mas permanecemos criaturas diante do Criador. Essa é a verdadeira iniciação, essa é a ciência divina. E na conclusão, recordemos a imagem mais simples e profunda. O iniciado não é o Sol. Ele é a Lua. Sua função é refletir. Sua glória é tornar-se transparente. Seu caminho é individuar-se, isto é, unir-se interiormente para que o absoluto possa brilhar através dele. Quem compreende isso não se perde no orgulho, mas se encontra na humildade iluminada. Pois o iniciado sabe que a verdadeira grandeza está em servir à luz eterna, e que toda realização espiritual autêntica é sempre serviço, nunca exaltação.